Shalom, graças e paz, pessoal. Me chamo Rafael, aqui é o canal Torre Vigilante, bem-vindos. Então, pessoal, eu vou estar falando rapidamente o que é crítica textual. Primeiramente, você tem que saber que os livros, eles normalmente são escritos, né, em três formatos, né? O formato de tábua, o formato de rolo e o formato de códice, né? Se você quiser saber qual é o formato de códice, aqui atrás, ó, aqui nessa biblioteca que vocês estão vendo, tá cheio de códices, né? Livros em formato de códice ou códex, né? Lá tinha códex, em português é códice, né? Os livros da Bíblia, eles não eram nesse formato, né? Formato códice, não eram. Eles eram normalmente em tábua, que essas tábuas elas podiam ser de madeira, mas podiam ser de argila, ou podiam ser de pedra, ou elas podiam ser também em formato de rolo, né? Em que basicamente, sabe cartolina? Aquela cartolina de escola que nós usávamos para fazer trabalho de escola, que nós dobrávamos, né? Enrolávamos. Então, a maioria dos livros da Bíblia eram nesse formato, tá? A maioria dos livros da Bíblia e dos livros que eram dos tempos da Bíblia, né, eram nesse formato. Mas existiam aqueles que eram em tábuas, né? Por exemplo, quando Moisés subiu o Monte Sinai para receber das mãos de Deus a lei, a Torá, Deus pegou e escreveu em tábuas, né? Ou seja, no caso eram pedras, né? Mas enfim, por que eu estou falando sobre isso? Porque o que acontece, os textos sagrados, eles eram copiados à mão, porque não existia impressora, não existia computadores, não existia essa coisa toda, né? Então o texto tinha que ser copiado à mão. E o que acontece, ao longo dos anos, ao longo das cópias que eram feitas, algumas modificações podiam ser feitas de maneira proposital ou de maneira acidental. Geralmente nos textos sagrados era de maneira acidental. O cara escrevia uma letra errada, ou o cara escreveu uma letra de uma maneira que deixava dúvida se era uma letra ou se era outra, enfim, né? Então, essas modificações no texto, lembrando que a maioria era de maneira não proposital, ela gerava uma coisa chamada variante textual, né? Quando você vai estudar os pergaminhos e papiros e demais cópias manuscritas dos textos sagrados, você vai ver que existem muitas variantes textuais, né, por conta disso, porque o texto era copiado à mão. E existe uma ciência que procura catalogar, que procura discutir essas variantes textuais. E essa ciência é justamente a crítica textual, tá bom? Como esse vídeo é um vídeo introdutório, eu não vou me aprofundar nesse assunto, tá bom? Mas basicamente a crítica textual visa catalogar, estudar e analisar os textos, né? As variantes textuais, tá? É importante frisar que não é só a Bíblia quem tem a sua própria crítica textual. Não sei se vocês estão vendo esses livros aqui, onde tem esse laranjinha aqui. Estão vendo esse livro laranjinha? Então, esses livros são livros de filosofia grega. Cada um desses autores que tem aqui atrás, eles possuem também a sua própria crítica textual. Ou seja, existem manuscritos que são estudados, né? Existem variantes textuais dos textos de filosofia grega. Assim como muitos outros tipos de texto, como história, geografia e por aí vai, tá? Enfim, pessoal, como esse é um assunto introdutório, eu não vou me delongar muito a respeito da crítica textual, tá bom? Mas eu espero que você tenha sido informado, tá certo? Vamos estar falando mais a respeito da crítica textual em outros vídeos, tá certo? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dá like, compartilhe esse assunto nas redes sociais, tá bom? E é isso, tá bom? Me despeço de vocês e até a próxima. Shalom, graça e paz e tchau.